Boa noite, irmãos. Hoje estamos aqui para a gente compartilhar um pouquinho de experiência sobre finanças dentro de casa. Quem gosta de dinheiro aqui? Então, tem alguém que não gosta. Aquele que não gosta, dá para mim que eu gosto. Você que trouxe sua Bíblia, vamos ler aqui alguns versículos aqui como um tema para a nossa meditação, que está em Lucas 14, os versos de número 28, 29 e 30. Que diz o seguinte: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces de pé, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pode terminar. Essa passagem, ela tem como subtítulo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, aqui na minha Bíblia, ela fala: as condições para ser seguidor de Jesus. E Jesus faz essa parábola falando sobre a construção, sobre um planejamento, sobre você construir com planejamento e sem planejamento. E o que é planejamento? Planejamento é você conversar, é debater o assunto, entender, buscar entender o que a gente precisa, o que a gente quer, onde que a gente vai chegar, e quando a gente chegar lá, o que a gente vai fazer. E o problema que a gente, muitas das vezes, na maioria das vezes, tem nas finanças do lar da gente, é que a gente não conversa dentro de casa. Isso aconteceu durante muitos anos da minha vida, não sou diferente de ninguém. Sofri muito, apanhei muito, podia ter vivido um casamento de bênçãos e durante muito tempo, meu casamento poderia quase que dizer que era uma das piores coisas que tinha na minha vida. Eu chegava a dizer em alguns momentos, dizia que felicidade não era uma coisa de gente adulto. Felicidade era coisa somente de criança. Criança tinha alegria. Criança brincava na chuva, corria, fazia qualquer coisa. Adulto não. Adulto é pagar conta, sustentar pessoas que estão vindo atrás de você, a mulher, filho, mulher que não reconhece aquilo que a gente faz, porque você trabalha demais, e a mulher não dá valor, porque você só trabalha. E nada disso é verdade. É que a gente falta conversar. E planejamento a gente começa na nossa vida, assim como numa construção. Você tem que ter, você vai fazer a construção, primeiro você senta e faz um projeto. No projeto você discute o que você precisa. É uma edificação residencial, é um comércio, o que você precisa? Eu preciso de uma recepção, eu preciso de um elevador, eu preciso de uma sala, eu preciso de um jardim, eu preciso de um terraço. Você faz o projeto, depois você entra na construção propriamente dita. Muito esforço, abre mão do seu dinheiro, do seu sacrifício, porque você está construindo. E depois você precisa de fazer manutenção naquilo, para que você possa usufruir disso que você planejou, o sacrifício de construir, e abriu mão de todo o recurso para poder construir. Na nossa vida familiar, vida de casamento, é a mesma coisa. A gente vai discutir como finanças, vamos discutir finanças no nosso lar, a mesma coisa. Eu primeiro preciso de entender as minhas finanças. O que é entender as finanças? Eu tenho que sentar com a minha esposa e temos que olhar, qual é o rendimento? O que a gente ganha? O que a gente ganha? Meu salário, os meus bicos, eu tenho um patrimônio que me gera renda, e chega nesse número. Olha, eu ganho aqui R$3.000 por mês, esse é o meu salário. Temos que ter maturidade, sentar marido, mulher, estamos falando aqui de casal, e ter maturidade. Este é o nosso número mágico. Esse é o nosso número mágico. A partir daqui, nós não podemos ser fardos um para o outro.
A esposa, ela não pode chegar em casa e exigir que o marido ganhe 4 quando ele ganha 3, porque você mata a ele. Do mesmo jeito que o esposo tem que entender que a mulher não é despesa, ela é gestora do lar. Porque quando nós entendemos que a mulher é gestora, ela é gestora do maior patrimônio. Eu saio para a rua para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser substituído por qualquer pessoa. Dinheiro é dinheiro, compra com dinheiro. A minha esposa cuida de mim e cuida dos meus filhos, que são o maior patrimônio. Então a parte mais valorosa é ela que cuida, a não ser que eu seja hipócrita quando eu digo que o meu maior patrimônio é a minha esposa e os meus filhos. Porque se essa palavra é verdade, quem cuida do meu maior patrimônio é ela. Eu cuido da segunda parte, que é do dinheiro, que é importante para que possamos ter conforto. Então, a primeira coisa, nós precisamos de entender o que é, o que eu ganho. Entender o que eu ganho. Entendi o que eu ganho, nós vamos para a segunda etapa. Olha, nós queremos, assim como na construção, fiz o projeto, agora eu vou construir, eu vou abrir mão de alguma coisa. Eu entendi quanto eu ganho, agora eu preciso de gerar renda. Eu quero fazer alguma coisa, e aí é a hora de abrirmos mão. Assim como na construção você dedica tempo e o seu dinheiro, para gerar renda eu também preciso. Se eu quero construir algo mais na minha vida, já que eu cheguei ao entendimento, se eu sentar em família e chegar ao entendimento, olha, nós ganhamos 3 mil e nós queremos conquistar coisas mais, que é comprado com dinheiro. O que faremos com isso? Vem a fase da construção, do gerar sacrifício. O que eu vou fazer? Eu vou vender doce, eu vou vender torta diferente das iguais, eu vou fazer um bico no final de semana, eu vou abrir mão de certas coisas para economizar. Para onde iremos caminhar? Porque quando vou construir, eu pago o servente ou eu não pago, eu mesmo carrego o tijolo para economizar. A renda na mesma linha de raciocínio. Para renda, o que eu faço? Eu carrego o tijolo, que é pesado. O que é carregar o tijolo? Eu vou trabalhar para gerar renda, ou eu vou economizar. Você vai decidir o que é melhor na sua vida, de acordo com as suas habilidades. E depois, quando você conquistou aquele rendimento, você conquistou o dinheiro, seja para você comprar um carro, para você arrumar sua casa, eu conquistei para comprar o carro, e agora vem a manutenção, para que eu possa usufruir desse carro. E aí eu preciso de entender quanto que custa esse carro todo mês, quanto custa a minha casa, quanto custa a minha viagem. Então, nós precisamos de sentar. A primeira coisa é uma análise financeira, para nós sabermos e entender quanto eu ganho, o que eu desejo, e depois que eu conquistar aquilo, o que eu quero fazer com aquilo. Porque, como a Natália falou aqui, nós temos pessoas, todos nós conhecemos pessoas que ganham salário mínimo e uma vida financeira abençoada e estabilizada. E pessoas que ganham 50 salários mínimos, está com o nome sujo, com a vida enrolada. Então é o seguinte, não é quanto que ganha, é como você sentar na mesa. E falo mais ainda, é muito mais fácil você administrar quando você ganha pouco do que quando você ganha muito. Porque administrar uma empresa de um funcionário é uma coisa, administrar uma empresa de 50 funcionários é outra. Então a mesma coisa se repete em números. Administrar um salário mínimo é difícil, 50 salários mínimos são 50 vezes mais. E na conversa nossa com a esposa, quando nós vamos conversar, a gente tem que entender que dentro de casa, nós temos uma empresa ali funcionando. Nós temos uma empresa, eu, minha esposa e meus filhos. E eu preciso de entender o que eu sou bom e o que a minha esposa é boa. O que a minha esposa é boa? Eu sou bom em produzir, eu vou focar em fazer o quê? Eu vou produzir. Minha esposa é boa em administrar, ela vai focar onde? Em administrar. Só que normalmente a ausência do diálogo, ela mata tudo isso. Porque o que acontece? Começamos dentro de casa a ter uma guerra. Porque começa a esposa ou o marido, isso vale para ambos os lados, um começa a fazer pressão que quer alguma coisa. Olha, eu quero isso, eu quero.
e vai brigando, até que a outra parte, ela cede para não aumentar ainda o conflito. Só que o que ficou registrado ali? Ficou registrado o seguinte, que essa pessoa, ele vai me sufocar até eu não aguentar mais. E aí perde todo o sentido de casamento. Porque casamento, eu preciso de compartilhar os sonhos, preciso de compartilhar. Quando eu saio na rua com a Natália, nós vamos fazer qualquer coisa. Hoje nós fomos fazer compras. Fomos numa loja fazer uma compra. Ela olhou, ela escolheu, ela viu cor, ela viu, ela fez tudo que era possível de fazer. Ela é muito melhor do que eu para escolher alguma coisa. É ela que compra todas as minhas roupas, que compra o meu sapato, que compra tudo. Por quê? Porque tem 1000 vezes mais habilidade do que eu. Mas para negociar eu sou melhor do que ela. Então ela foi encantada com tudo que mostraram para ela. Se ela fosse negociar, desconto que ela conseguiria, 0. Ela não tinha força, ela estava encantada com tudo que mostrou. Como é que ela vai negociar? Agora senta comigo. Todo tipo de argumento que o vendedor tinha, ele gastou com ela. Olha, que isso daqui é assim, isso é assado, isso é cozido. E ela, eu quero isso, não interessa quanto que é, eu quero isso. Ela está encantada, apaixonada. Mas agora senta comigo, né? Aí fala, vamos ver, se tiver condição a gente leva, se não tiver, não leva. O vendedor já coça a cabeça, já muda a história. Já mudou. Então aquilo que ela sabe fazer de melhor, escolher as melhores coisas, é com ela. Ela fez, na hora de negociar, é comigo. Poderia ser o contrário. Tem esposas, tem mulheres que negociam fantasticamente, do jeito que tem homens que têm muito bom gosto para escolher as coisas, têm habilidades para escolher as coisas. Mas para isso nós precisamos, porque imagina, se nós não temos diálogo, se a Natália falar que ela quer comprar uma mesa para a sala, e eu sou contra comprar, por quê? Porque nós não temos diálogo, eu não gosto de gastar dinheiro, eu não aceito a conversa. Quando ela tem a oportunidade de comprar, você acha que ela vai me perguntar se está caro ou barato? Natural que não, ela simplesmente compra e acabou o assunto. E a partir daí outro negócio, trazemos o problema para dentro de casa. Qual o problema? Ela comprou a mesa por 100 e eu acho caro. E eu gastarei todos os meus esforços para encontrar a mesma mesa por 80, para provar que ela está contra mim e provar que ela está errada. Eu vou gastar todos os meus, eu vou pesquisar em tudo quanto é tipo de site, loja, até eu mostrar para ela. É por isso que a nossa vida está assim. Você comprou isso por 100, se fosse eu comprava por 80. Mentira, eu não comprava por nada. Eu só quero provar que ela está errada. E ela, por sua vez, a esposa, nesse caso, ela volta e pega e fala, ele sabe aonde encontra uma condição mais em conta, mas porque ele não move uma palha por mim, o que ele faz? Não procura, não faz nada, não me ajuda em nada. Então a ausência do diálogo, ela transforma as finanças do casamento numa tragédia. Por quê? Porque a esposa começa, sempre que ela pode, o dinheiro está sobrando, faz, e depois se vira, isso é problema dele para lá. E o marido da mesma forma. E nós precisamos, em família, nós precisamos de ter esse diálogo. Nós precisamos de ter esse diálogo, para que nós possamos somar as forças. Porque se nós não conversarmos, nós não dialogarmos, não existe marido rico, esposa pobre, nem esposa rica e marido pobre. Existe outro negócio, quando nós casamos, nós temos a maior intimidade possível. Eu e a minha esposa, nós vamos para a cama e dormir, você dorme com a sua esposa, com o seu marido, os dois nu. Quando está nu é intimidade total. Como é que faz depois e diz que tem contas diferentes, situações financeiras diferentes? Isso não pode ter.
Nós precisamos ter, nós somos pessoas individuais. Eu tenho as minhas individualidades, a Natália tem a dela. Mas nós precisamos de entender, quando se trata de casamento, nós começamos a primeira fase. Primeira parte, a finança, ela é finança de casal. Casamento, primeiro, nós escolhemos casar, o primeiro assunto é em casal. Eu recebi meu dinheiro, meu pagamento, meu salário, nós precisamos de conversar em casal. Qual é a necessidade do casal? Qual a necessidade do casal? Qual é a necessidade da família? Da nossa casa, do nosso lar, é as nossas contas. Isso é inegociável. Eu recebi o salário no final do mês, isso vale também para a educação da esposa. Eu recebi meu salário. Me dá seu dinheiro. Não, nós temos contas a pagar. Primeira conta, a água, a luz, o aluguel, a escola do filho. Pagou isso aqui, quanto que sobrou? Sobrou isso aqui. Esse assunto nós discutiremos aqui e olharemos como é que ele caminha para as demandas pessoais, a esposa de comprar o shampoo, o homem que gosta de jogar o seu futebol. Vamos olhar as demandas individuais, mas primeiro atende às demandas de casal. Demandas de casal. Porque se nós começarmos a olhar, se eu olhar a minha demanda individual na frente do casamento, está totalmente errado. Então nós precisamos de ter esse diálogo, ter essa conta, sentar. Nós ouvimos histórias, às vezes relatos de casais que têm vida financeira como se não fosse casamento. E isso não existe. Vida de casal, nós somos casados. E quantos homens trabalham numa opressão, ele próprio se oprime. Ele diz que ele precisa de trabalhar, precisa de ganhar dinheiro, ele precisa de produzir, que se ele morrer, ele precisa deixar tal coisa para a esposa. E aí nós fazemos a pergunta: você perguntou se a sua esposa quer? Porque eu posso estar trabalhando aqui dizendo que eu quero construir um castelo para quando eu morrer ficar para minha esposa. Mas ela não quer castelo. Eu estou gastando tempo, energia, dinheiro e ela não quer. Eu preciso, se eu estou dizendo que é para ela, que é para quando eu morrer ficar para ela, eu tenho que perguntar para ela, mesmo que eu não concorde. Quando eu compro qualquer coisa hoje, se eu for comprar, e quando eu penso, é um investimento que eu vou fazer, que é para longo prazo, que eu penso, eu vou fazer esse investimento, e talvez eu vou morrer, e esse investimento não vai estar feito, mas a minha esposa Natália vai estar aqui viva e vai usufruir. Primeira coisa: Natália, você quer? Quero não. Mas é bom, Natália. Mas eu não quero. Como é que eu vou fazer se eu estou dizendo que é para ela, se ela não quer? Então tem homens vivendo com vida oprimida, às vezes querendo construir castelos, construir sonhos para quem não quer. Você que é pai, que tem filhos, tem esposa, você tem sua esposa, tem seus filhos, converse, veja, o que você quer? O que você quer? Estou fazendo isso aqui, vamos fazer isso. Você deseja isso? É o seu desejo? Porque se você não fizer isso, você pode estar trabalhando em vão, trabalhando no vento. E nós precisamos de, então, entender as contas. Como eu disse, quanto eu ganho? Primeira coisa que temos que fazer, que é uma coisa que é comum de não ser feito, é o tal do orçamento doméstico. O que é o orçamento doméstico? É fazer essas contas, botar isso no papel que eu disse anteriormente. Por quê? Porque muitas famílias, casamentos, casais, pessoas, às vezes, hoje estão com a vida financeira destruída, com o lar financeiro completamente tumultuado, e contando o seguinte: é que eu estou contando que Deus vai me abençoar. Eu faço uma prestação, eu ganho 1.000, faço uma prestação de 2 e digo que estou orando para Deus me abençoar. Vai me desculpar, meu irmão, você não está orando não,
Você é irresponsável, porque Deus já te deu aqui na palavra para você fazer as contas. Você pede a Deus para Ele abençoar, porque são duas coisas diferentes: confiar em Deus e tentar a Deus. Porque quando eu sei que eu ganho 10 e faço a prestação de 20, não é confiar em Deus, isso é tentar a Deus. Então nós precisamos, a primeira coisa é fazer o orçamento doméstico. Por que ele é importante, o orçamento doméstico? Você pega e anotar. Porque quando estamos falando de dinheiro, a vida é de comparações. Estamos falando de dinheiro. Uma nota de 100, eu vou sair com a minha esposa hoje. Vou sair eu e Natália e vamos lá no Gaúcho jantar hoje. E o jantar custa R$100. Eu fui lá e gasto R$100. Isso tem que estar no meu orçamento doméstico para me entender. Eu fui lá hoje, gastei R$100. E no meu orçamento doméstico também está que nós fazemos um churrasco por mês. E um churrasco, eu fui ali no Reinaldo, comprei 1 quilo de carne, 1 quilo de linguiça, um carvão, e também gastei 100. E fiz um churrasco lá em casa e almoçou eu, a Natália e todos os meninos. Almoçamos 5. Qual que eu devo fazer ou não devo? Não é essa a pergunta. Você vai escolher. Em eu tendo R$100 sobrando no final do mês, qual que me dá mais prazer? Eu ir no Gaúcho, eu apenas e a Natália, e jantar, ou eu amanhã fazer um churrasquinho em casa e jantar toda a família? A decisão é sua, meu irmão. A decisão que você tomar, ela está certa. Você precisa saber qual você abriu mão. Eu abri mão de jantar no Gaúcho ou abri mão do churrasco? E quando eu entendo isso, amanhã, quando eu vejo, se eu escolhi ir no Gaúcho jantar, amanhã, quando eu ver o pastor Épito fazer churrasco, eu vou falar: ontem eu fui, foi no Gaúcho. Isso não vai me pesar. Por quê? Porque eu sei que eu troquei um churrasco pelo jantar no Gaúcho. E vice-versa, se for ao contrário também. Então, agora, quando eu não tenho parâmetro de comparação, eu só sei que o dinheiro foi. Quantas pessoas nós ouvimos dizer que gastou dinheiro, comprou, fez, e deu no final do mês, no final do ano, ele fala assim: olha, eu ganhei tanto esse ano, e eu não fiz nada. E cadê o dinheiro? Não sei. Então você jogou o seu trabalho no vento, jogou o seu trabalho por ausência de quê? Ausência de planejamento, ausência de fazer contas. Então nós precisamos de ter as nossas contas, e dentro dessas nossas contas, o diálogo nos traz os nossos sonhos. Vamos pensar nos nossos sonhos, porque tudo você precisa de planejar e pensar. No início do meu casamento com a Natália, internet estava no início da caminhada. Nós mudamos de apartamento lá no Rio, sabe, 21 anos atrás. E ela queria botar internet em casa. Internet ainda era uma coisa pouco usada, para quem era mais analógico, igual eu achava, não tem necessidade de internet em casa. Na época a internet custava, salvo engano, R$49, R$50. E aí quando ela pediu, falou que queria botar, eu fiz conta para ela na mesma hora, e ela brigou comigo. Falei: olha, Natália, nós não tínhamos casa própria para morar, estávamos morando, pagando aluguel, início de vida. E aí eu fiz a conta para ela: olha, R$50 por mês dá R$600 por ano. Se nós vivermos aqui mais 40, 50 anos, nós estamos falando em valor atual de R$30 mil. Na época, com 30 mil, nós compraríamos um apartamentinho simples. Falei: então significa que a internet custa o equivalente a um apartamento. Aí ela brigou, né? Então quer dizer que nada pode fazer? Eu falei: não estou dizendo que não pode. Eu estou apenas te apresentando quanto que custa. Se você avaliar e chegar à conclusão de que é bom e que vale a pena você ter, ótimo, meu irmão, faça. Dinheiro só tem utilidade quando você gasta. Enquanto o dinheiro está parado no banco lá, não serve para nada. Dinheiro só serve quando você gasta.
O que adianta? Eu tenho lá 10 milhões lá. Mas o que você come? Não como nada, eu não bebo nada, eu não passeio, eu não visto, eu não ando. Então seu dinheiro não vale nada. Não vale nada. Aqui em Miraí tem pessoas que acham que eu sou no mínimo 50 vezes mais rico do que eu sou, porque vê eu usar do meu dinheiro. Então, quantas pessoas aqui em Miraí que tem infinitamente mais dinheiro do que eu tenho, mas aparentemente parece que eu tenho mais. Por quê? Porque eu vivo. Então o meu dinheiro vale. Por quê? Porque eu uso ele. Então o dinheiro só tem valor quando você usa. Então nós precisamos de ter. E isso só consegue fazer, gente, com diálogo. E aí esse diálogo, nós vamos alimentar os nossos sonhos. Nós vamos buscar, vamos pegar. Qual o sonho da esposa? Qual o sonho do marido? O sonho da esposa é fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. O sonho do marido é participar de um campeonato de futebol. Ok, vamos botar aqui no sonho. E respeitar o sonho do outro. Porque qual a grande dificuldade? Que a gente tem uma dificuldade em respeitar o sonho do outro, que acha que o sonho do outro é besteira. E até porque somos pessoas diferentes. Sonho de mulher é uma coisa, sonho de homem é outra coisa. Nós temos um monte de filho. Bom, vamos passar agora por uma situação nos próximos 2 anos de meninas com 15 anos. É uma data mágica. É uma data mágica para menina. Toda menina sonha na festa de 15 anos. E o menino? Nada. Nada. Absolutamente nada. Só que nós temos que respeitar as diferenças. Assim como a mulher, depois de um mês de trabalho, um mês de luta, ela poder ir para o salão e ficar lá 3 horas no salão, é o paraíso para ela. O homem ir 15 minutos lá no Romário cortar o cabelo é uma luta, é um sacrifício. Meu está grande aqui, paciência de não ir. Então são coisas diferentes, nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender. O homem precisa de entender os sonhos da mulher. Os sonhos do homem normalmente são sonhos mais matemáticos, mais palpáveis. O sonho do homem, ele quer garantia de que ele seja provedor. Por isso, normalmente, o homem quer trabalhar mais, economizar e guardar dinheiro. Por quê? É da natureza humana, o homem ser provedor. E a mulher precisa, em vez de atrapalhar isso, a mulher tem que incentivar. Porque a mulher, quando ela mata isso, ela está matando um homem. E está começando, ela vai criar ali um meio homem. Porque o homem, ele é o provedor, ele quer ser o provedor. Falar, eu que faço, eu banco, eu pago, isso faz parte da natureza. E a mulher é sensível, ela quer fazer o quê? Ela quer ser cortejada, ela quer fazer as coisas mais emocionais. Então nós precisamos de sentar e analisar quais os sonhos e avaliar. Você quer? A Lisandra quer esse mês ir para o salão. Elisângela quer chegar lá no salão e ficar 3 horas, o dia da beleza dela lá fazer. O pastor Everton quer trocar de celular, e aí vai ter que pagar a prestação de X. Ok, todos os 2 sonhos precisam ser respeitados. E aí vamos sentar. O que nós podemos fazer para poder alcançar os sonhos? O que a gente pode fazer? Não é diminuir o sonho do outro que vai resolver. Porque se você diminuir o sonho do outro, pode ter certeza, você vai piorando o seu relacionamento, sua vida vai ficando cada dia pior. Então o que nós vamos fazer? Onde? Volta para o papel, para o orçamento doméstico. Tem algum lugar aqui que a gente pode, que nós concordamos em mexer? Nós gastamos aqui no açougue, nós compramos um bife de alcatra para poder comer, e nós gastamos R$500 de carne. Se a gente pegar e, em vez de comprar bife de alcatra, não compra todo dia. Que tal a gente comprar um franguinho aqui, que a gente mantém a mesma coisa, e mudou os R$100 e a nossa vida continuou. Não é para fazer nenhum sacrifício ao extremo, mas esses R$100 aqui
deu para pagar a unha ou deu para pagar o cabelo. Você trocou alguma coisa que não te faria muita diferença por alguma coisa que faz diferença. Mas isso somente em conversa. Somente em conversa. Porque quando nós conversamos, dialogamos, nós encontramos a solução. Por quê? Se não tivermos esse diálogo construtivo, nós voltamos para a estaca zero, voltamos para aquilo. Cada um vai tentar com as suas armas que tem, cada um para tentar com as suas armas. O homem vai tentar e a mulher vai tentar, cada um com a sua própria arma, dá um jeito de atacar o outro, que eu atacando, em um dado momento ele enfraquece e cede para mim. Então, nós precisamos de ter esse diálogo constante, para nós não gastarmos energia com coisas inúteis, porque quando você faz, gastando essa energia grande, fazendo com que seu marido precise de ganhar mais do que o que ele ganha. Vamos pensar de forma tranquila e consciente. Se o seu marido ganha R$2.000, você acha humanamente possível que ele possa assumir uma prestação ou uma conta para você, para comprar, seja o que for, uma viagem, um carro, um vestido, seja o que for, de R$1.000 por mês? Somos pessoas inteligentes. Eu sei que é impossível, mas quando você todo dia massacra aquela pessoa, todo dia você massacrando, essa pessoa cada dia vai piorar mais, ele vai diminuir mais. Então nós precisamos de ter essa consciência, sentar, ler, fazer o orçamento doméstico, discutir, entender aonde que é a minha situação. O que é a minha situação? A minha situação hoje, eu preciso de economizar. Não, eu preciso de aumentar a minha renda, ou eu estou numa fase que eu já posso usufruir, mas isso tudo tem que ser construído no lar. Isso tem que ser construído no lar. Esse assunto nosso hoje, ele não é para ensinar ninguém a ganhar dinheiro. Por quê? Porque cada um tem uma habilidade. A habilidade da Miriam é de fazer a torta, a minha é de executar obra, o do Josias é de consertar refrigerador, do Amauri é de alugar livro, do Moraes é de pintar, e assim por diante. Cada um de nós sabemos, é um outro assunto. Como é que eu faço para aumentar a minha renda, potencializar? Hoje, o assunto nosso é um assunto para falar como que nós em casal caminhamos junto. Como que nós caminhamos junto? Porque se não caminharmos junto, eu já tive o momento de ganhar muito bem, ter uma vida financeira individual extremamente boa, e tinha isso, a certeza de que a alegria não era para mim, a felicidade não era para mim. E a partir do momento que eu entendi que Deus entrou na minha vida, depois que eu me converti, a minha vida mudou. Hoje a Natália é minha parceira. Quantos negócios que eu não fiz por orientação dela. E aí, se você olhando externamente, muitas pessoas dizem, mas o que a Natália entende de negócio? Sensibilidade. No final do ano eu queria fazer 2 negócios, 2 situações. Aí ela, não faz, Giovanni, olha, tá bom, não vou fazer. Quer dizer, tá bom, não vou fazer, não, vou tentar convencer ela de fazer. Aí passou um tempo, ela não se convenceu a fazer. E eu falei, não, só faço se você estiver feliz em fazer. Depois uma outra situação, ela, não faz, Giovanni, olha isso, tal. As 2 situações, semana passada, ainda bem que eu não fiz, né? Se tivesse feito, tinha isso e isso. Então a mulher tem sensibilidade. Aí volta para aquele assunto da negociação, quando eu falei, eu estava empolgado para fazer, e quando eu estava empolgado, eu não vejo defeito, assim como qualquer um de nós, assim como nas compras hoje, ela estava empolgada, e empolgado paga qualquer preço. Paga qualquer preço. Então, empolgou, aí ela sai, agora vai lá e fala com o Giovanni lá. Fala lá. Negocia, e depois volta. Vem cá. Passou lá 20 minutos, está definido, é isso mesmo que você quer? Então ok, então vamos fazer. Então,
mas só acontece isso. Por que eu não tomei prejuízo? Que não é eu, somos nós. Por que hoje fizemos um bom negócio? Por causa disso, porque somos nós. Nós conversamos. Se ela tem sensibilidade, ela vai falar: Giovanni, não faz. Proíbe, não deixa. Não, casamento não existe isso. O esposo foi feito para andar do lado, não foi feito para andar atrás, que não sabe de nada. Não, a esposa sabe de tudo. Ela só não sabe aquilo que não precisa de saber. O que não precisa de saber? Eu trabalho com obra no Rio de Janeiro. Ela precisa de saber se o pedreiro meu faltou? Claro que não. Isso é o meu dia a dia. Do mesmo jeito que eu preciso de saber se comprou arroz no mercado A ou no mercado B? Claro que não. Agora, qualquer decisão, qualquer conversa que tenha um mínimo de estrutura, precisamos de sentar, ter a sabedoria, a maturidade para sentar e conversar. Mas ainda assim, depois de nós conversarmos, nós temos dúvidas. Procura ao seu redor. Você certamente tem um amigo, tem um pastor, tem alguém que conhece daquele assunto. Eu estou com problema de saúde, eu estou assim, eu estou assado, eu não sei se eu devo ir para o hospital de Cataguás ou Muriaé. Você não sabe? Procura alguém de medicina. Você não tem um primo, um amigo, um conhecido? Eu preciso de fazer uma obra, vou pintar lá em casa. Que tipo de tinta? Não sei se eu boto lá, porque lá tem umidade, tem lá muita umidade, vem um barranco que fica escorrendo. Moraes, você pode que tinta que eu uso aqui? Que eu uso aqui? Eu vou numa festa, tem que ir numa festa muito chique, muito de gala. A Natália diz: Sirlei, qual o vestido, como é que é? Então, ou seja, nós conversamos em família. Não foi suficiente? Vai mais além, vai procurar o especialista, vai procurar quem entende. Porque se você não tiver esse diálogo, a sua vida cada dia vai para o buraco de cabeça para baixo. E para encerrar, gente, cada negociação, como eu disse, quando você negocia em casal, é natural, você se fortalece entre a sabedoria de um e a sabedoria de outro, e certamente o outro lado ficou mais fraco. Então, ou seja, some força, que a Bíblia diz, né? 2 é mais forte, porque se um cair, o outro sustenta ele. Então pare de tentar caminhar sozinho, não vai dar certo. E quando nós dialogamos, conversamos, mesmo nas diferenças, nós entendemos, eu te entendo e vamos caminhar. Porque se não tivermos isso, até o sexo vira uma porcaria. Porque se você tem alguém que te aponta, que te cutuca para lá, que só você começa a ter na cabeça, se eu tiver na minha cabeça que a minha esposa só quer me prejudicar, chegar de noite na cama, o negócio, tem algum desejo vai por água abaixo. E a mulher também, eu estou negócio falando, ele não me respeita, eu falei que eu queria fazer a unha, e ele virou e falou com desleixo. Que negócio de unha, o quê? Larga isso para lá, enfia a mão no lixo, aí qualquer coisa, está tudo, eu enfio e está assim. Caramba, é assim que ele me vê, que se eu enfiar a mão no lixo é a mesma coisa. Você acha que à noite, na hora do sexo, vai ser como? Vai lá enfiar a mão no lixo, meu irmão, vai lá. Então, a palavra, a mensagem para nós nessa noite é diálogo, gente. Diálogo e planejamento. Muito diálogo e planejamento. E eu repito uma segunda frase do planejamento: planeje tudo para que você erre bastante. Vai errar, só que você erra e apenas corrige rotas. Quando você não dialoga e não planeja, aí vira uma tragédia, porque você constrói e quando termina de construir, descobre que não era aquilo que você precisava. Isso vale
no relacionamento, no casamento, na vida, na família, no ministério, em tudo na nossa vida. Essa é a palavra para a gente dessa noite. É uma palavra sobre, como eu disse, não é ensinar ninguém a ganhar dinheiro. Por quê? Porque quem ensina a ganhar dinheiro, as pessoas que temos aí hoje, está na moda os mentores de internet, ele não te ensina, ele quer ganhar o seu dinheiro. Então são coisas diferentes. Aqui é uma palavra para a gente trazer para dentro da nossa casa, como a gente administrar, gerenciar nossas finanças e ter um casamento harmonioso. Porque como a Natália disse aqui antes, nós temos casais com renda pequenininha e vivendo uma vida abençoada financeiramente, e temos casais com renda muito alta e tendo a vida de uma tragédia. Então, não é o quanto você ganha, é como você gerencia, e nisso você pensa, o que eu quero a mais? Se eu quero a mais, óbvio, se você quer mais renda, mais conforto, alguma coisa a mais, você vai ter que trabalhar mais, pagar mais o preço. Amém? E essa palavra para nós, não sou palestrante, então é apenas uma palavra para dividir experiências. Obrigado pela presença de todos. Convidar o pastor aqui para orar por nós. Irmãos, a gente tem que fazer um trocadilho aqui. Vamos aproveitar o Giovanni. Alguém quer perguntar, gente? Eu acho que tem que fazer esse momento, né? Porque ele trouxe aqui, mas talvez alguém quer fazer uma pergunta para haver essa troca de experiências. Tem alguém que quer fazer? Em nome de Jesus. Eu só tenho uma coisa a falar. O Giovanni falou dos sonhos, né? O sonho do marido é ir para um lugar, os sonhos da mulher é outro. E aí eu fiquei pensando, o meu sonho, irmãos, é ter um dinheirinho guardado. E o sonho da Natália é gastar aquele dinheiro que eu guardei. Eu acho que é mais ou menos assim lá também, não é? É bom, nós como homens, né? Mas tem que haver comunhão, o Giovanni está falando. Aí eu estava pensando nisso aqui, né? Porque tem que haver esse planejamento, essa conversa. Eu não sei como é que é lá na casa de vocês, mas o sonho de todo varão é ter uma reservinha, estar tranquilo, olhar para aquele dinheiro ali, aquele dinheiro não fazer cosca nele, mas se a mulher souber, dá uma zebra danada, né? Ninguém quer perguntar, gente? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que deixará o homem sua casa, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão um. Não tem, é bíblico que nós precisamos de ter isso. Não é uma questão de mostrar, é uma questão que é o que é bíblico estar aqui. Porque fora disso, quando eu volto para aquilo que eu falei anteriormente, fora disso, é hipocrisia, porque quando eu digo sempre de pé, que o meu maior patrimônio é minha esposa e meus filhos. Se quem cuida do meu maior patrimônio é minha esposa, então eu cuido da parte que menos valoriza. Então, se eu for fazer uma análise e dividir, a maior parte tem que ficar na mão da Natália, porque ela cuida da maior parte. Agora, ela ganha. Aquilo que eu ganho, eu considero que a maior parte vem dela, porque ela me possibilita a tranquilidade emocional para que eu ganhe. Agora, administrar, aí já é outra coisa. Aí nós precisamos de entender quem é que tem mais capacidade de administrar. Se quem tem mais habilidade de administrar é o homem, ele vai gerenciar a conta.
vai gerenciar a conta. Gerenciar a conta é aquilo que nós definimos. Nós definimos que daquele orçamento doméstico nós vamos guardar R$100 por mês para investimento. Isso daqui, se a esposa quer gastar o dinheiro que o marido guardou ali, então ela não pode ter acesso. Aí, ou seja, esse faz parte também do investimento. Faz parte aqui, olha, não, essa conta separada aqui, ela vai ficar aqui separada, está aqui, só que você não tem acesso. Por quê? Você é mais fraco, é como se a gente levar isso para um lado de uma dieta, por exemplo. Se você não resiste, você precisa de fazer uma dieta, e não resiste um pudim, você vai ir na padaria que tem aquele pudim bonito? Não, eu não vou. Então a finança é a mesma coisa. Se a esposa, isso vale para o marido também, se a esposa tiver R$100 na conta, ela não resiste e pega esse dinheiro e gasta, então esse dinheiro que é do investimento, ela não pode ter acesso. Ela não pode, ela tem acesso à parte que é dela. O que é dela? Eu ganho 3 mil por mês, pago aluguel, pago isso, pago aquilo, e sobrou. As nossas individualidades, sobrou R$100 para mim passar o meu mês, sobrou 100 para você passar o seu mês, e 100 para o investimento. O 100 do meu, eu vou jogar futebol, vou fazer o que quiser, a minha individualidade. O 100 da esposa, ela vai fazer também com a individualidade dela, naturalmente. E o 100 do investimento, deixa eu ver a senha. Não, você não tem senha não, porque eu sei que você vai pegar, assim como é o pudim. Vamos passar lá na padaria. Não vai passar na padaria não, você vai comer pudim, você não resiste o pudim. Então é assim. Essa é a sabedoria, olha, eu sei que a minha esposa vai ter aqui, só que nós precisamos de evoluir, nós não somos crianças que nós temos que tomar conta para falar, você escovou o dente? Se eu não tomar conta, não escova. Nós também precisamos de ter o entendimento e buscar, olha, eu não vou ter a senha da conta, porque eu não quero ser tentado a pegar ali, mas eu tenho que saber que tem aquela conta que tem ali, que numa eventualidade, na falta, alguma coisa, eu sei que tem aquilo ali. É muito
realidade que você vive. Mostrar a realidade, pastor. É fundamental não quebrar o princípio, ter esse planejamento, porque é muito gostoso fazer as coisas à vontade, é muito ruim ser escravizado pela conta, pelo controle do açougue que eu tenho que diminuir. Isso é ruim demais. Só que é o seguinte, se eu quero me libertar em um momento, hoje eu tenho que construir essa liberdade, porque desde pequeno nós somos escravizados por situações. É muito gostoso dormir no sábado ou no domingo até a hora que quiser, mas para que eu possa dormir no sábado e domingo até a hora que eu quiser, eu precisei de trabalhar de segunda a sexta batendo cartão. Então, ou seja, se eu quero conquistar a liberdade de também acordar tarde, eu preciso ter isso. Se eu quero ter a liberdade de não olhar a fatura do cartão de crédito, eu tenho que construir lá. Eu tenho que construir lá atrás. Eu tenho que construir. Estava conversando agora há pouco com a Mauri ali fora ali. Hoje eu não sei quanto que é a fatura do meu cartão de crédito, mas lá atrás, falando para a Mauri, se eu fosse comprar um pão com queijo, um sanduíche de queijo, eu não comprava um sanduíche de queijo. Eu chegava na padaria e compraria um pão, 50 gramas de queijo,
pedia a faca emprestada e cortava. Caramba, mas que mendigaria. Não, não é mendigaria, é o momento que você está. Hoje não interessa, eu compro a padaria inteira, mas você tem que construir lá atrás. Você tem que construir. Eu tenho que construir. É o princípio básico da natureza. Então, você quer ter a liberdade de amanhã poder abençoar ou ajudar ou fazer qualquer um? Primeiro construa a sua base sólida. Senão não tem jeito. E essa base sólida para construir implica em pagar esses preços, em falar não quando é desconfortável. Quantas pessoas que eu falo não todo dia quase, e falar não é gostoso? Para ninguém. Gostoso é falar sim, mas é certo falar o sim, né? Obrigado. Corretíssimo. Também gosto. Sim. É o é o planejamento. É gostoso você dormir até tarde porque você construiu. Então, quando a gente entende a nossa vida, que vem para esse diálogo, planejamento, eu entendo, olha, o que eu entendo da minha vida? Eu entendo que a minha liberdade hoje que eu tenho a liberdade de R$200. O que eu faço? Eu vou viver liberdade dentro de R$200. Eu pego R$200, ponho no bolso e vou para a praça. E vou gastar à vontade dentro dessa liberdade que eu tenho. A minha liberdade hoje é R$200. A Natália, há 20 anos atrás, a liberdade dela de comprar roupa era na feirinha, na Barreira do Vasco. Era a liberdade dela. Depois ela evoluiu. A liberdade dela passou a ser no feirão da Washington Luiz. Hoje já vai para o shopping. Mas assim, então, ou seja, cada momento. Mas se ela tivesse ido na liberdade lá atrás, tivesse tentado ir para o shopping, a gente hoje não estaria na situação que a gente está. Então a gente tem que entender qual a liberdade que eu tenho hoje. A liberdade que eu tenho hoje é de pegar R$200 e ir para a praça e gastar. Menino quer pipoca? Compra. Quer bala? Compra. Não penso em dinheiro dentro dessa realidade. A hora que acabou, acabou. Agora a gente vai embora. Acabou, vamos embora. Por quê? Porque nós precisamos de ter essa liberdade também. Qual que é a minha liberdade? A minha liberdade é R$200, então é isso aqui. Não, a minha liberdade agora, minha liberdade é R$2.000. Então, ou seja, saquei um paco lá, 2.000, pus no bolso e estou com dinheiro. E vou fazer. A sua liberdade, você ganha, virou o Elon Musk, a liberdade é bilhões? Então eu não olho conta, não olho nada, a minha liberdade. Então você constrói, entender qual é a sua liberdade. Porque se você usar uma liberdade que não é sua, ela vai vir, você tem uma liberdade hoje e ela vira uma prisão por anos. Por quê?
em vez de eu gastar R$200 que eu podia, eu gastei 5 mil. E aí esses 5 mil vai gerar uma dívida que eu pago R$500 todo mês só de juro, e daqui a 10 anos eu continuo pagando 500 e devendo 10 mil do mesmo jeito. E aí, ou seja, morreu a sua vida financeira. Vou dar um número para você, Miriam. Esses dias eu fiz a conta e ia fazer até um vídeo para poder postar. Você pega um final de semana, um sábado e um domingo, pega um jovem, sábado e domingo, e vai para a praia. E gasta pouquinho, água de coco tal, 2 dias, sábado e domingo, e gasta R$200. 200, você tem 20 anos de idade. Em vez dele ir para a praia, ele trabalha esses 2 dias. Eu trabalho de entregador de dia, na pizzaria de noite, ele vai ganhar R$200 por dia. Então, os 2 dias vai ganhar 400. Com mais os 200 que ele deixou de gastar, ele tem 600. Esses R$600, produzindo, você aplicando ele 20% ao ano, que com pouco dinheiro você ganha muito mais. 20% de juro é um juro quase insignificante para muito dinheiro. Para pouco dinheiro, ele é insignificante para pouco dinheiro. Porque você compra coisa na promoção, você paga suas contas em dia, então você não paga juro, então ele te rende muito mais de 20%. Você pega esses R$600, daqui a 30 anos, ele está valendo R$500 mil. Isso você produzindo 20%. Ao ano. O que é 20% ao ano? É aquela conta de luz que vem R$300, e você não importa, vence hoje, paga segunda, não é nada, deu R$6 de juro, deu 2% em um dia. Você está pensando em ganhar 2%, eu estou dizendo que eu quero ganhar 2% ao mês, você joga fora nessa conta, naquela. Então você pega R$600 e fala, em 30 anos ele vira R$500 mil. Mas é em 30 anos. Exato, mas são só R$600 que você comprou a riqueza futura por R$600, cara. Eu estou pobre hoje. Você está pobre, mas você pode garantir que vai ser rico daqui a 30 anos. Você pode garantir. Só depende. Você pode ser garantido. Então quer dizer que se eu botar 5 vezes mais, R$3 mil, 5 vezes mais, é garantido que daqui a 30 anos eu tenho 2 milhões. Isso é garantido que você é multimilionário. Assim, é muito fácil. É só uma questão de organização e planejamento. É muito fácil, é muito simples. Eu converso com pessoas às vezes, eu sou um cara, eu falo da minha finança, eu sou um cara milionário, graças a Deus, louvo a Deus por isso. O meu negócio dá de 10% a 15% de lucro. Aí eu vejo a pessoa que não tem dinheiro pagando 30% de juro no empréstimo, em qualquer coisa. Eu falo, meu irmão, se eu pagar 30% de juro ao ano em alguma coisa, se eu fizer esse tipo de negócio, eu quebro. Em um ano eu não tenho nada. Então nessa parada, quando nós dois conversamos, quando eu falo com pessoa dessa, eu falo, o rico aqui não sou eu. O rico é você, porque você tem condição de pagar muito mais do que eu pago, porque eu não tenho. Se eu pagar 10%, já é suficiente para não poder quebrar. E você paga 30%, então o rico aqui não sou eu. O rico é você. Só que é o seguinte, você pega a sua riqueza toda e entrega para alguém. Eu não, apesar de eu ser pobre, comparando aqui com você, mas eu usufruo e guardo. Então, o planejamento, a organização, ele te leva, você pega aqui, aonde que eu vou chegar? Em qualquer lugar, em qualquer lugar. E eu tenho 2 escolhas, amor. Eu tenho 2 escolhas. Se eu hoje sou pobre, eu tenho 2 escolhas. O de hoje eu não tenho como mudar. Se eu sou pobre financeiramente,
Meu irmão, você está pobre? Só tem uma situação, a situação pode piorar para você. Agora, tem uma ação fácil de você tomar que pode garantir que você seja rico um dia. Agora, hoje, se você está pobre e está meio lascado financeiramente, uma péssima notícia, pode ser que piore. De imediato, de hoje para daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, não, vai piorar, ué. Inclusive dentro dessa conta que eu estou falando, você hoje está com 200 no bolso, eu sou pobre, mas eu estou com 200, eu vou para a praia, eu vou gastar. Eu estou te dando uma notícia para piorar a sua situação. Além de você não gastar o 200, você ainda vai ter que ralar o final de semana, então vai piorar, ué. Mas com uma vantagem, você garante o seu futuro. Tudo vai mal, mano. Não tem jeito não, mano. Vai namorar de noite? De que jeito? Mas isso é aquilo, porque são princípios básicos, bíblicos, que você tem que semear para depois colher. Não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito. Eu quero a solução para hoje, meu irmão. A solução para hoje, quem nasce pronto, bebê, nada nasce pronto. O que nasce grandão é monstro. Só monstro que nasce grandão. Só existe uma fórmula de pegar e resolver da noite para o dia, fazendo coisa totalmente errada. Fazendo certo não tem jeito. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, e que possamos ter mais encontros como esse.